Muito bem. Todo mundo me ouvindo? Tô. Deixa eu colocar meu scarf aqui que eu tô com frio. Tá frio aqui. As pessoas me criticando aí pelo meu scarf, mas tá tudo Aqui bem. em casa tá quente. Que bom, que bom. Apesar que a janela tá aberta aqui, então tá entrando muito vento. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Primeira vez pregando pelo Zoom. Primeira vez pregando pela internet? Não necessariamente. Eu lembro que eu preguei para os jovens pela internet, pelo WhatsApp uma vez. Mas é a primeira vez que eu tô oficialmente pregando pelo Zoom. Experiência. Então, sou muito grato aí pelo convite. Muito obrigado a todos vocês. Deixa eu ver quem mais está aqui na sala. Temos aqui a Thaís, temos o Cássio e a Eve. Muito bem. Gente, vamos conversar um pouco hoje. Antes de a gente entrar aqui dentro do texto bíblico, eu quero primeiro dar um contexto para vocês na mensagem de hoje. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu vou precisar muito da atenção de vocês. Muito. Mais do que o normal. Normalmente você está na igreja, e na igreja você tem o seu foco ali no pregador, você está sentado, você tem todas as condições para aquilo acontecer. Mas hoje é um assunto muito importante. É um assunto muito importante, ele não é polêmico, mas ele, quem sabe, seja não tão popular. Não, quem sabe, entre nós, mas dentro da comunidade evangélica em geral, o cristianismo em geral, tem entendimentos muito distintos a respeito desse mesmo assunto. E a gente precisa sair daqui entendendo o que a palavra de Deus fala sobre o assunto. Não o que nós construímos em cima do assunto, mas o que de fato a palavra de Deus, no seu todo, no seu amplo entendimento, ela tem para dizer sobre esse assunto. Ok? Extremamente importante, importantíssimo que a gente saia daqui entendendo isso. E antes de a gente, de fato, ir para textos bíblicos, como eu já disse, eu quero criar um pouco de contexto, eu quero que a gente entenda um pouco o que é que algumas pessoas falam sobre o assunto lá fora. E o assunto basicamente se resume a uma frase que é a doutrina da soberania de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar nessa doutrina. Não é um termo comum dentro da Igreja Adventista, essa frase, da doutrina da soberania de Deus, mas ela no meio evangélico ela é um tema muito comum. As pessoas debatem muito sobre a soberania de Deus, o que faz de Deus soberano, quais são o critério, quais são os critérios que fazem com que Deus se torne soberano sobre todas as coisas, como a Bíblia interpreta isso. E eu primeiramente quero trazer para você o ponto de vista de alguns teólogos, ok? São pessoas, alguns deles pastores, pessoas que escreveram livros sobre o assunto, livros recentes, livros mais antigos. E como essas pessoas entendem a soberania de Deus, eu vou argumentar um pouco em cima do que essas pessoas pensam, e eu vou discordar de alguns pontos de vista, e eu vou, ao final, te dizer o porquê que eu acredito, ou por que eu discordo de certos pontos de vista, e por que eles são fundamentais para a gente entender corretamente, ok? É por isso que eu preciso da sua atenção. Pode ser um tema um pouco mais complexo, mas eu vou tentar torná-lo simples, ok? Estão comigo? Tranquilo? Faz um joinha aqui. Isso, joinha. Tranquilo, entendi que você está aqui comigo. Maravilha, muito obrigado. Eduardo, desculpa interromper. Pode falar, Vamos Luiz. fazer uma oração. Vamos fazer uma oração antes da gente começar, porque a gente fica assim, às vezes esquece, tá? Completamente. Vamos fazer uma oração antes. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos e a gente vai orar antes de a gente começar, ok? Senhor Deus querido, nós somos muito gratos porque nós temos uma oportunidade, uma ocasião para falarmos da sua palavra. Nós queremos unicamente te pedir que durante essa mensagem, durante essa conversa que teremos aqui, o seu Espírito possa falar para nós. Que o Espírito do Evangelho de Cristo possa falar no nosso coração. Não os nossos impulsos,
não aquilo que primariamente sentimos a respeito do nosso próximo ou de quem o Senhor é, mas o que de fato a sua palavra tem a dizer sobre quem o Senhor é e quem nós somos perante o Senhor. Por favor, que o Senhor nos instrua, nos dê esse entendimento da sua palavra, não porque nós merecemos, mas porque completamente dependemos do nosso Criador, do nosso Redentor, Jesus Cristo, que morreu por nós, Pai. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Ok. Vocês estão prontos? Estamos. Maravilha. Bom, primeira coisa, como eu já disse, a doutrina da soberania de Deus é uma doutrina que vai tentar definir o que torna Deus soberano. Muitas pessoas vão olhar para as escrituras, elas vão olhar para o que acontece no mundo e na história e vão dizer assim, bom, Deus é soberano e a soberania de Deus se aplica dessa e dessa maneira. Eu trouxe aqui algumas referências. A primeira referência que eu trouxe, que eu vou até mostrar para vocês aqui na tela, não sei se dá para ver direitinho, mas são duas referências que eu estou lendo aqui, pelo menos. Uma é o livro de um autor chamado Rick Warren. Rick Warren é um pastor e um teólogo muito famoso nos Estados Unidos, e na Austrália também, muito conhecido. Ele escreveu um livro intitulado, em português, Uma Vida com Propósitos, na qual ele vai trabalhar um pouco essas ideias da soberania de Deus e qual é o propósito da soberania de Deus na nossa vida. E também temos o livro intitulado O Coronavírus e Cristo, Cristo e o Coronavírus, né? Do John Piper. John Piper é um outro um outro escritor cristão, e ele já em sua avançada idade, inclusive no livro ele menciona isso, ele fala que pode ser que nesse momento você esteja lendo o livro e ele já esteja morto por causa do coronavírus, mas ele decidiu escrever um livro falando sobre qual que é o propósito do coronavírus na humanidade, o que Deus faz com isso. Então ele tem uma visão a respeito do assunto, ele fala assim, o coronavírus, ele tem um propósito dentro dos planos de Deus, por causa disso, daquilo, a gente vai já chegar nisso. Mas eu quero que nesses primeiros minutos da nossa conversa você foque e entenda, dentro daquilo que eu vou ler para vocês agora, eu vou ler trechos desses autores, para que você entenda a forma de pensar desses autores, ok? E que você já comece a manipular dentro aqui do seu cerebelo uma distinção entre o que é bíblico e o que é uma interpretação, ok? Porque a gente vai precisar trabalhar com essas informações logo mais. Bom, a primeira coisa que eu vou ler para vocês aqui é trechos do livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. E eu gostaria que você prestasse atenção nessas citações. Então, Rick Warren, nesse livro Uma Vida com Propósitos, no capítulo 2, intitulado Você Não é um Acidente, ele vai tentar argumentar algumas coisas aqui. Eu vou começar a ler para você. Ele diz o seguinte: Deus, Deus, determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu o seu biotipo, a cor da sua pele, o cabelo e todas as outras características. Ele fez o seu corpo sob medida, exatamente do jeito que ele queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. Mais para baixo ele vai dizer o seguinte: Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento e o seu tempo de vida. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento. Ok? É isso que Rick Warren está falando. Ele está falando basicamente o seguinte: Deus, ele concebeu a sua vida antes de você existir. Ele usa textos bíblicos para se basear disso. E ele diz que Deus, ele projetou cada pequeno detalhe da sua vida. A cor do seu olho, a cor da sua pele, cabelo. Ele também planejou a hora do seu nascimento e quanto tempo você viveria. Já estava tudo planejado na cabeça de Deus, segundo Rick Warren.
ele também diz o seguinte: Deus, cotando aqui, aspas, Deus também planejou o lugar em que você nasceria, onde viveria, para os propósitos dele. A sua etnia e nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe por acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. Ele ainda diz mais, ele diz assim: ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria, independente das circunstâncias de seu nascimento e de quem foram os seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo, e não importa como sejam seus pais, bons ou ruins, ou indiferentes, ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. E o propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Ora, segundo Rick Warren, Deus, em sua meticulosidade, ele pensou em todas as coisas. E ele formou você exatamente da forma como ele queria. O que é mais interessante é que Rick Warren vai considerar que mesmo você tendo nascido das situações mais esdrúxulas possíveis, isso era de acordo com a vontade de Deus e de acordo com o seu plano. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui uma situação de alguém que foi concebido vítima de um adultério ou de um estupro. Rick Warren está dizendo que, ainda assim, dentro dessa situação e desse cenário, era plano de Deus que aquilo acontecesse, e ele tinha desejado que aquele nascimento acontecesse daquela maneira, com os propósitos dele. Esse é o pensamento de Rick Warren a respeito dos propósitos de Deus como não sendo um acidente. Veja bem, existe uma linha de pensamento dentro da teologia que é muito conhecida pelo calvinismo, em que Calvino, alguns séculos atrás, ele desenvolveu a teologia de que você já ouviu falar da teologia da predestinação, certo? A predestinação, a teologia da predestinação, a doutrina da predestinação, ela vai dizer que Deus já determinou todos os aspectos da sua vida e que não importa se você foi uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, ao final de toda a história, se Deus já tinha predestinado você para a salvação, você vai ser salvo. Ou se você já tinha sido predestinado para a perdição, você será perdido, não importa o que você faça durante a sua vida. E hoje eu posso dizer com uma precisão muito grande que a teoria, ou a teologia, a doutrina da soberania divina, ela é pautada pela ideia da predestinação de Calvino. Nós temos alguns problemas com essa doutrina, porque essa doutrina ela não leva em consideração uma série de textos bíblicos em que Deus vai considerar mudar de ideia a respeito de alguns assuntos, e significando que ele vai dar prioridade para que o pecador se arrependa. Qual que é a necessidade que há de Deus convidar o pecador ao arrependimento, se no final de todas as coisas já é definido que ele será salvo ou perdido? Segundo o pensamento de Rick Warren e desses teólogos, Deus ele age dessa maneira por meios misteriosos, mas porque no final das contas ele vai cumprir um script. E no final das contas ele vai fazer com que aquilo tudo aconteça da forma como ele inicialmente determinou. Eu tenho dificuldades de interpretar a Bíblia dessa maneira. Eu, quando leio Apocalipse, eu tenho boas partes das cartas que são escritas às igrejas como sendo um convite da parte de Cristo ao arrependimento. Um convite da parte de Cristo para uma mudança de atitude com a possibilidade da perda de salvação
se a atitude não for mudada. Você vai encontrar em Apocalipse várias vezes em que Cristo diz e solicita para que a sua igreja mude de atitude, senão ele virá com a espada, senão ele virá com o seu juízo, mas que ele faz isso, ele chama ao arrependimento porque ele gostaria que a igreja mudasse, ele gostaria que o indivíduo mudasse os seus caminhos. Eu não entenderia qual é o propósito de Deus em fazer isso se no final alguém já está decidido que seria salvo ou perdido. A Bíblia não interpreta dessa maneira. Eu poderia te dar muitos outros exemplos, mas a gente vai continuar aqui mais um pouquinho. Eu quero ler agora para você. Eu quero ler para você agora um outro teólogo. Um teólogo chamado Mark Talbot. Ele escreve dentro do segundo capítulo do livro Sofrimento e a Soberania de Deus, o capítulo chamado A Mão de Deus no Sofrimento, em que ele vai argumentar um pouco sobre essa questão. E o que ele fala é um pouco mais pesado. Quero que você preste atenção. Ele diz o seguinte: nesse segundo estágio da minha chegada à compreensão de como Deus opera em nossas dificuldades e por meio delas, eu passei a notar que algumas coisas realmente más também são boas. Veja bem. E que, como tais, esses males são de fato ordenados por Deus. O que significa dizer que Deus ordena alguma coisa? Significa que ele desejou eternamente que aquilo se realizasse. Isso o Talbot falando. Vistas no seu lado, as escrituras realmente asseveram, presumem ou implicam que Deus ordena todas as coisas, incluindo o mal natural e o mal moral. É assim que Talbot entende e interpreta as escrituras, de que as escrituras implicam de que Deus ordena todas as coisas. Nós já vamos chegar lá, incluindo o mal natural e o mal moral. O que seria o mal natural e o mal moral? O mal natural seria um furacão, um terremoto, seria uma enchente, ou até mesmo o coronavírus, seria considerado um mal natural. O mal moral seria uma pessoa bêbada que atropelou uma criança, ou seria uma violência, seria um assassinato, isso seria o mal moral que Talbot vai mencionar. Ele continua dizendo o seguinte: o ensino bíblico é que Deus ordenou, veja bem, Deus ordenou, desejou ou planejou todas as coisas que acontecem em nosso mundo desde antes da criação. Deus é o agente primário e causa primária, a última explicação de tudo o que acontece. E ele continua dizendo, agora preste bem atenção, não nego nem por um momento quão difícil possa ser evitar responsabilizar Deus pelos males do mundo, simplesmente porque ele ordena todas as coisas. De que maneira um Deus bondoso poderia ordenar o holocausto? Como ele pode ordenar o abuso sexual até mesmo de uma única criança? Como ele poderia ordenar a morte lenta e dolorosa de alguém que eu amo? Contudo, como acontece com todas as outras doutrinas cristãs, o teste da verdade dessa doutrina, ao que é que consideremos não é que consideremos ela plausível ou atraente, mas que a encontremos nas Escrituras. Veja bem, segundo Talbot, o que acontece é que o entendimento de Talbot é que as Escrituras vão deixar muito bem claras que Deus realiza no ser humano, realiza na história do homem e na história do universo, todas as particularidades, todas as coisas. Ele, inclusive, diz o seguinte, ele menciona aqui que Deus, ele desejou, planejou e executou todas essas coisas. E que pode parecer estranho para você pensar como que Deus poderia ter desejado, planejado e executado coisas horrendas como o holocausto, como o abuso sexual de uma criança, ou quem sabe a morte dolorosa de alguém que você ama. E no final ele vai dizer que não importa se você gosta dessa ideia ou não, o que importa é que você encontre ela nas Escrituras. Ok? E é assim que, então, Mark Talbot interpreta a soberania de Deus. E por que isso é extremamente importante? Porque a doutrina da soberania de Deus, segundo esses teólogos, ela é pautada num fator importante,
que se Deus não está no controle de todas as coisas, ele não é soberano. Essa é a pauta da doutrina da soberania de Deus. Significa, então, que ele tem que estar no controle de todas as coisas, e que se ele está no controle de todas as coisas, ele então deseja, planeja e executa todas as coisas. Ok? Essa é a visão desses teólogos. Eu quero ler para você mais um trecho, e agora eu vou ler para você um outro livro, que é o livro Cristo e o Coronavírus. É um assunto bem atual e tranquilo, e eu quero que agora você preste atenção no que John Piper escreve sobre o assunto. Ok? Bom, John Piper, ele vai dizer o seguinte: Deus é soberano até mesmo sobre o coronavírus. Ok? E o que mais ele diz? Quero mostrar que isso é uma boa nova. Na verdade, é o segredo de experimentar a doçura de Deus em suas providências agridoces. Entendeu? A doçura de Deus, marca isso na sua cabeça, a doçura de Deus em sua providência agridoce. Dizer que Deus governa sobre tudo significa que ele é soberano, como acabei de mencionar, como esses teólogos pensam. Sua soberania significa que ele pode fazer, e de fato faz, tudo o que ele decididamente deseja fazer. Olha só, então, Piper está dizendo que se Deus é soberano, a sua soberania significa que ele pode fazer, e ele afirma que se ele pode fazer, então, de fato, ele faz tudo o que decididamente deseja fazer. Vamos voltar a isso depois. Ok? O que mais ele diz? Ele diz, em outra parte do livro, ele diz o seguinte: então, quando digo, Piper dizendo, que a soberania de Deus significa que ele pode fazer e, de fato, faz tudo o que ele decididamente deseja fazer, quero dizer que não há força fora dele que possa impedir ou frustrar a sua vontade. Tranquilo. Quando ele decide que algo deve acontecer, isso acontece. Ok, concordo, tranquilamente. A Bíblia vai falar sobre isso. A Bíblia vai falar, através do profeta Jeremias, agindo eu, quem impedirá? Tranquilo. A Bíblia vai falar sobre isso. Mas aí ele continua dizendo, ou, dito de outra maneira, tudo acontece porque Deus deseja que aconteça. Veja o salto em que Piper realiza, a acrobacia teológica que ele realiza entre afirmar que tudo que Deus deseja fazer, ele faz, tranquilo, não tem problema nenhum, mas ele conclui logo em seguida dizendo, ou seja, se ele faz tudo aquilo que ele deseja fazer, então ele, Piper, afirma que tudo que acontece é porque Deus deseja que aconteça. Você entendeu qual que é o salto teológico que ele está realizando aqui? Mas vamos lá, vamos continuar, vamos ver o que esse camarada tem mais para dizer. Ok? Ele diz o seguinte, portanto, o coronavírus foi enviado por Deus. Essa não é uma época para visões sentimentalistas de Deus, é uma época agridoce, e Deus a ordenou. Deus governa sobre ela e ele trará ela ao fim. Então, Piper dizendo o seguinte, que o coronavírus ele foi enviado por Deus, porque assim Deus tinha o planejado. Se ele é soberano sobre todas as coisas, segundo a visão de Piper, então todas as coisas acontecem porque ele quer. Então, se o coronavírus aconteceu, foi porque Deus quis que acontecesse. Essa é a visão de Piper. Ok. E ele vai dizer, inclusive, ainda mais, ele vai dizer o seguinte, se Deus não foi destronado, se de fato ele governa todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e se esse surto de coronavírus com toda a sua devastação estiver em suas santas, justas, boas e sábias mãos, então o que ele está fazendo? Quais são os seus propósitos? E aí, Piper vai descrever aqui 6 propósitos de Deus com o coronavírus.
Acho muito interessante como o Piper chegou a essas conclusões. Ele vai olhar para o coronavírus e falar assim, bom, eu consigo pensar em 6 propósitos para o coronavírus. Eu acho interessante alguns deles. Ele fala o seguinte, um dos propósitos aqui. Algumas pessoas serão infectadas com o coronavírus como um julgamento específico de Deus por causa das suas atitudes e ações pecaminosas. Contudo, às vezes, Deus usa doenças para trazer juízos particulares sobre aqueles que o rejeitam e se entregam ao pecado. Então, é Piper dizendo aqui. E ele diz mais, ele diz o seguinte, portanto, embora nem todo sofrimento seja um juízo específico para pecados específicos, alguns o são. É tipo o cartomante, né? O cartomante ele não sabe exatamente por que aquilo aconteceu. Então, ele vai pegar e vai jogar genérico. Então, ele vai dizer o seguinte, né? Está acontecendo algo na sua vida amorosa. Quais são as chances de ele errar, né? E aí, Piper, ele trabalha com mais ou menos uma visão bem genérica. Então, fala assim, veja bem, então se aconteceu coronavírus e você está com coronavírus, pode ser que seja por causa de um pecado seu, mas pode ser que não seja. Bem tranquilo, né? Fácil assim. Mas ele diz o seguinte, o cristão mais amoroso e cheio do Espírito, cujos pecados foram perdoados por meio de Cristo, pode morrer da doença do coronavírus. Mas é apropriado que todos nós sondemos o nosso coração para discernir se é o sofrimento e o juízo de Deus, se esse sofrimento é o juízo de Deus sobre a maneira como vivemos. Então, qual que é o perigo dessa visão aqui? O perigo da visão de Piper é que é o seguinte, eu vou olhar para o meu amiguinho ali que pegou coronavírus e vou perguntar, irmão, cometendo um pecado aí, né? Para estar pegando esse coronavírus. Será? Vamos sondar esse coração aí. E Piper ele vê dessa maneira, ele enxerga dessa maneira. Eu tenho dificuldades de enxergar dessa maneira quando eu olho alguns textos bíblicos, mas eu quero ler para você aqui uma última visão de um último teólogo. E esse é um teólogo muito conhecido dentro dos evangélicos, entre os evangélicos cristãos brasileiros, o doutor Augusto Nicodemos. Muito conhecido, o doutor Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte, preste atenção. Deus usa quem ele quer e o que ele quer para executar os seus planos. O mundo vê a conjuminação de fatores e fala de sorte, azar e coincidência. Mas nós cremos num Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que reina supremo e que guia todas as coisas, governa as ações dos homens, crentes e descrentes, que acreditam nele ou não, para a realização de seus propósitos. Cremos que ele faz isso de maneira misteriosa, sábia, justa e verdadeira, de forma que nele não há erro nenhum. E tudo acontece de acordo com seus planos. Para nós que estamos do lado de cá, nem sempre o propósito de Deus é claro. Nem sempre os planos dele nos parecem óbvios e nem poucas vezes nós estranhamos e nos perguntamos por que tais eventos e determinadas circunstâncias são tão cruéis e são tão pesadas. Será que Deus é malvado? Deus é cruel? Ele tem prazer em nos fazer sofrer? A resposta, diz ele, é a doutrina da providência. Deus governa o mundo de maneira sábia e age através de suas criaturas, de fatos e de circunstâncias, de causas naturais e dos acontecimentos da história, e mesmo que nós não compreendamos, ele tem um plano e um propósito que no final se mostrará como tendo sido o melhor que poderia ter acontecido. Enquanto esse conhecimento não nos chega, nos confortamos com esse pensamento de que Deus é bom sempre, é justo sempre, e não há erro algum no Altíssimo, no Todo-Poderoso. Esse é o nosso consolo aqui nessa terra, a doutrina da providência de Deus, que ele dispõe de tudo para o cumprimento do seu plano, do seu propósito e da sua vontade. Essa, então, é a doutrina, segundo Augusto Nicodemos, é a doutrina da providência. Essa doutrina é de um Deus meticuloso, que ele tem controle sobre todas as coisas, ok? E que todas as coisas que acontecem porque Deus assim o quis. Ok, vamos lá então. Como que a gente olha agora para essas coisas? E a gente agora cria uma distinção entre aquilo que de fato a Bíblia entende como sendo a soberania de Deus
e como de fato, ou em contrapartida daquilo que nós criamos como sendo uma interpretação de um Deus soberano e meticuloso. Quero que a gente seja bem cauteloso nesse momento, porque eu não sei se você percebeu, mas enquanto eu li todos esses textos, há uma dificuldade imensa em você discernir o que de fato é bíblico e o que de fato não é. Há sentenças aqui que eu li que você fala assim, não há problema nenhum nessa sentença, sem problema algum. Eu entendo que Deus é soberano, eu entendo que Deus realiza os seus propósitos, mas tem coisas aqui que, biblicamente falando, podem ser muito perigosas, e eu quero ressaltá-las. Porque a forma como a gente vai entender a soberania de Deus, ela vai afetar diretamente o nosso entendimento de quem Ele é. E o entendimento de quem Deus é afeta a nossa forma de vida, a forma como olhamos para o nosso próximo e como nós vivemos em comunidade. Eu tenho sérias dificuldades em entender, por exemplo, no caso recente que vocês devem ter acompanhado, de uma menina de 10 anos que estava grávida por causa de um estupro. E nós temos ali uma série de cristãos na frente do hospital chamando essa menina de assassina, porque ela estava ali realizando um aborto. São causas complicadas. Quando a gente não entende qual é o espírito da palavra, o espírito do evangelho, através de Cristo, que é a chave hermenêutica para entender as complicações dessa vida, e o que a Bíblia expõe e entende como sendo a vontade de Deus, nós vamos ter dificuldades para interpretar e lidar com assuntos do nosso dia a dia, que são complexos. Então, a primeira coisa eu quero pontuar algumas coisas aqui do porquê que eu discordo de alguma dessas visões que foram apresentadas por esses teólogos aqui e onde eu acho isso na Bíblia. A primeira coisa que eu quero que a gente reflita sobre o assunto é que, diferente do que esses teólogos pensam a respeito da soberania de Deus, a Bíblia não entende Deus como sendo a única força causal no universo. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. Quando você lê as Escrituras, você vai perceber de que Deus, ele é a força causal primária, mas ele não é a única força causal no universo. O que isso significa? Significa que Deus, ele trabalha com o que nós chamamos de livre-arbítrio. Nós chamamos de livre-arbítrio algo extremamente difícil de entender e muito debatido no meio cristão, e que vai de encontro completo e fortíssimo com as ideias de Calvino. Calvino vai argumentar e dizer que não existe tal coisa chamada livre-arbítrio da maneira como nós entendemos. Todas as coisas já são determinadas por Deus. Então, as escolhas que você faz, elas são basicamente um script. Você segue algo que tinha sido programado para você fazer. Eu tenho dificuldades em enxergar dessa maneira, e a Igreja Adventista não pensa dessa forma, para não dizer que eu estou sozinho nessa. Porque a Bíblia vai deixar muito bem clara que o ser humano, ele pode, inclusive, tomar decisões que são contrárias à vontade de Deus. Sendo assim, ele também é uma força causal no universo. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem com autonomia e com poder de escolha. E é por isso que o pecado existia como uma possibilidade e existe hoje como uma causa real, como um efeito que é real e percebido por todos nós. Porque existe a possibilidade de escolha por algo ou alguém que não seja Deus. E Deus, ele ainda assim é soberano. Na verdade, no meu ponto de vista, Deus é mais soberano por causa disso do que pelas ideias desses teólogos que eu li. Porque a soberania de Deus, ela acontece independente das nossas escolhas.
Ou seja, a soberania de Deus não acontece porque Deus planejou, desejou e executou todas as coisas desde o começo. Mas apesar de ter planejado todas as coisas desde o começo, e segundo Paulo nos predestinar para a salvação, o ser humano toma uma escolha diferente e Deus se faz soberano em cima dessa realidade. Ou seja, dizer que, né, Deus não é o causador de todas as coisas, para essa doutrina significa dizer que Deus não é soberano. O que eu estou dizendo é o contrário. O que eu estou dizendo é que Deus se faz soberano apesar das nossas escolhas. Agora, não sendo a única força causal no universo, você tem que fazer uma ginástica teológica muito grande para você dizer que Deus realiza todas as coisas segundo a sua vontade. Sim, Paulo vai dizer isso, Jeremias vai falar sobre isso, e tudo que Deus quer, ele faz. Tudo aquilo que ele planeja, ele executa, mas não significa que tudo que acontece no universo, ele fez. Ele é responsável, ou que ele quis que acontecesse daquela maneira. Existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Então, eu espero que eu tenha sido bem claro com relação a esse assunto. Deus, ele faz o que ele quer, e tudo que ele planeja fazer acontece, porque ele é Deus. Ele é Deus. Nada pode impedi-lo de fazer de qualquer coisa. Ele pode, ele tem a prerrogativa como Deus de fazer o que ele quiser. Mas não significa que tudo o que acontece foi ele que fez. Esse é o ponto de vista bíblico e esse é o motivo pela qual o pecado existe. Ok? Essa é uma das primeiras coisas. Uma segunda coisa é que, assim como eu ouvi um pastor falando, ele lecionou muitos anos falando essa frase, o pastor Ed René, ele lecionou muitos anos dizendo o seguinte: da mesma maneira que uma casa é um amontoado de tijolos, mas um amontoado de tijolos não necessariamente é uma casa, uma teologia bíblica é feita de um amontoado de versos. Mas um amontoado de versos não necessariamente significa uma teologia bíblica. E o que eu vejo acontecendo sobre a teologia da soberania de Deus nesse viés de que tudo que acontece é Deus quem é o causador de todas as coisas, eu não tenho evidência bíblica para que isso aconteça. Eu tenho, na verdade, uma interpretação equivocada de textos bíblicos, que nós vamos ver em algum momento, para que você force esse entendimento. Vamos ler alguns textos aqui. Eu vou primeiro convidar você a ler Salmo 135, verso 6. Então, me pergunta aqui se eu não devo compartilhar minha tela para vocês, ou vocês querem ler na Bíblia de vocês. Quer ler na Bíblia de vocês? Levanta a mão. 3 pessoas. Então, vai ler na Bíblia de vocês aí. Já está votado, porque eu não dei outra opção, porque eu sou soberano. Então, você vai abrir a sua Bíblia em Salmo 135, verso 6. Tranquilo aí, Cássio? Conseguiu? Vai dar tudo certo. Já fica com a Bíblia na mão. Assunto extremamente importante, precisamos entendê-lo. Então, eu vou ler aqui. Espero que você tenha encontrado. E o Salmo 135, 6 diz o seguinte: tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Ora, muitos teólogos eles utilizam desse texto para dizer o seguinte: tudo quanto aprouve ao Senhor, ele fez. Tranquilo, tudo o que ele quis fazer, ele fez. Então, significa que tudo que acontece foi porque ele quis. Eu acho que você precisa de um salto, uma ginástica enorme para você chegar a essa conclusão. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o fato de que, sim, tudo que Deus quis fazer, ele fez. Nada o impediu, até porque ele não faz nada que ele não queira. Tudo que ele quer fazer, ele faz. Quero convidar você agora a ler Jó 42, verso 2. Jó 42, verso 2, vai ter uma visão muito parecida, alinhada com os Salmos que a gente acabou de ler, o Salmo 135. Jó 42, verso 2,
Se você encontrou, ele vai dizer bem o seguinte, como está aqui. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ora, Jó, ele reconhece, o Senhor pode todas as coisas, pode fazer o que o Senhor quiser, e que, de fato, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Note agora que o texto não está dizendo que tudo o que acontece é por causa de Deus. Muito bem. Vou convidar você a ler agora Efésios 1:11. Esse aqui é um verso polêmico. Esse aqui é um capítulo interessantíssimo para quem acredita na soberania, na doutrina da soberania, desse viés que estamos estudando. Um capítulo interessantíssimo, porque fora de contexto você pode fazer muita coisa com ele. Acho bem interessante. Mas eu convido você a ler Efésios 1, verso 11. Muito bem. O Efésios 1, verso 11, deixa eu até abrir aqui o capítulo inteiro. Eu estava só com o verso aqui, mas eu estou tentado a ler aqui mais. Eu vou ler para você aqui o verso 11. Primeiro, eu vou dar um contexto para você. Paulo aqui está falando sobre a salvação e sobre a predestinação, de que Deus predestinou o ser humano para a salvação e para a vida eterna. Ele ousa dizer, inclusive, que antes do pecado existir, Cristo já tinha planejado, já tinha sido escolhido como sendo o redentor da humanidade. Então, antes mesmo da criação, já existia um plano para a salvação do homem em Cristo. Interessantíssimo. E ele diz o seguinte no verso 11. Ele diz o seguinte: nele, digo, no qual fomos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Agora eu quero que você pause por um momento, porque dependendo da versão que você está lendo, o texto está diferente. Eu quero enfatizar aqui esse ponto. Eu vou comparar, inclusive, aqui, eu vou comparar esse texto com a nova versão, a nova tradução na linguagem de hoje. A nova tradução da linguagem de hoje diz o seguinte, verso 11. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Veja bem, até mesmo na linguagem de hoje, eu teria dificuldades de entender que todas as coisas são causadas por Deus. Mas muitas pessoas, inclusive essa interpretação, essa tradução bíblica, nova versão na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, ela dá uma ênfase nessa questão de que todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Ora, é muito diferente de eu dizer, numa versão mais perto do original grego, de que Deus ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O que significa isso? Significa que Deus não faz nada que não é da sua vontade. Mas não significa que todas as coisas acontecem porque ele quer. Você entendeu a diferença? Extremamente importante. É mais interessante ainda quando você lê no original. E no original, você tem um outro termo que ele vai... No original, ele fala o seguinte: nada acontece, todas as coisas acontecem em Deus. Ou seja, ele dá para você o entendimento de que Deus está aware, ele sabe de todas as coisas. Nada foge do seu entendimento com relação às coisas que acontecem. E que ele faz todas as coisas de fato, tudo aquilo que ele decide fazer, ele faz pela sua vontade, mas não significa que ele faz todas as coisas, cada pequeno aspecto da sua vida, cada decisão que você toma. Esses teólogos vão dizer que, na verdade, não foi uma decisão que você tomou, isso foi uma decisão que foi operada exclusivamente por Deus, e você não teve oportunidade alguma, você não teve uma livre escolha para realizar aquilo, você só está seguindo um script. Ok. O que mais? Eu quero ler com você agora Isaías 43:13. Abre a sua Bíblia. Em Isaías 43:13.
Esse aqui é um texto interessantíssimo, que diz o seguinte. Depois eu posso passar, inclusive, todos esses textos para a sua cabeça dar uma fervilhada, como a minha deu durante o estudo. Mas ele diz o seguinte: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isso é Deus falando por intermédio do profeta Jeremias. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Quando Deus quer agir, nada vai impedir ele de agir, de realizar seus propósitos. E, de novo, nada diz aqui que todas as coisas que acontecem são por causa dele. Agora, o texto mais interessante que eu posso trazer para vocês aqui é o último texto que eu vou ler com vocês. É o texto de Tiago 1, verso 13. O texto de Tiago 1, verso 13, ele vai tratar de algo que é um incômodo para muitas pessoas. Como é que Deus pode permitir, como é que Deus pode, segundo essa visão que eu li de Piper, de Talbot e de Rick Warren, especialmente de Piper, como é que Deus pode ser responsável pelo coronavírus? Como é que ele pode ter planejado, ele pode ter desejado, planejado e executado isso? Ou até mesmo o holocausto, ou até mesmo a morte dolorenta da pessoa que você ama. Então, Piper ele vai dizer implicitamente de que os meios justificam os fins, ou os fins justificam os meios, dizendo o seguinte: Deus ele tem um plano para todas as coisas. No final, ele vai explicar tudo e vai ficar tudo bem. Mas ele tem que realizar algumas coisas aqui que, quem sabe, a gente não considere muito morais, a gente não considere muito boas, como ele vai ter que permitir com que aconteça um estupro, ele vai ter que permitir com que aconteça um holocausto, mas que ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que ele está fazendo. Veja, eu tenho uma dificuldade em chegar dessa maneira, porque Tiago 1,13 vai dizer o seguinte: ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ele mesmo ninguém tenta. Tiago vai deixar muito claro de que Deus não pode ser tentado pelo mal. O mal que você acredita que é atribuído a Deus, que ele permitiu, que ele realizou, Tiago vai deixar muito claro. Deus não tem nada a ver com isso. Ele não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta o mal. Ele não tenta a pessoa que cometeu o assassinato a cometer o assassinato. Isso é de tamanha irresponsabilidade humana, você tirar a responsabilidade que está sobre nós como seres criados à imagem e semelhança de Deus e que tem poder de decisão, para agora jogar tudo nas costas de Deus e dizer que Deus é responsável por todas essas coisas. É muito fácil, e a gente tem vivido assim desde a queda de Adão, em que a culpa nunca é nossa, a culpa é sempre do outro. A culpa é de Eva, e Eva diz que a culpa é de Deus. E é assim que o ser humano tem operado desde a queda. E eu quero que vocês lembrem, uma vez Cristo diz aos seus discípulos: vocês não compram 2 pardais com uma moedinha? Saibam então que nenhum desses pardais cai ao chão sem com que Deus saiba dessas coisas. Algumas traduções vão trazer de novo, dizendo sem que Deus planeje com que isso aconteça. Mas isso é forçar o texto, é você interpretar o texto a dizer algo que ele não diz, porque o texto não diz que Deus ele fez com que o pássaro fosse ao chão. Ele diz, nada acontece sem com que Deus saiba, sem com que esteja dentro da alçada de Deus. Ou seja, existe uma grande diferença entre Deus permitir que algo aconteça para dizer que Deus realizou determinadas coisas. Eu acredito que mesmo dentro da questão da permissão já é um grande debate. Mas você fazer essa ginástica e explicar que Deus realizou, aí você está me forçando um pouco a barra, porque o texto não diz isso. E é por isso que um amontoado de textos bíblicos não necessariamente se torna uma teologia bíblica a respeito do assunto. Você tem que entender a Bíblia no seu todo. Você tem que entender qual que é a lógica sistêmica da Bíblia
a respeito do que ela diz. E, principalmente, você tem que entender o que Cristo diz sobre o assunto, porque Cristo é a chave hermenêutica contida nos evangelhos para você entender esse tipo de assunto. Em Cristo, você tem a completa explicação de quem é o Pai. E eu acho muito interessante a comparação que um teólogo faz a respeito da lei e de Cristo. A lei, ela diz para você o que é esperado de você e o que você tem que fazer. Eu estava até conversando outro dia com os amigos meus que estavam aqui em casa. A lei, ela diz para você o que ela espera de você. Mas a lei, ela é limitada. Ela não diz para você como algumas coisas são feitas. E é por isso que por milhares de anos, você teve o povo judeu criando interpretações de como se guarda a lei. Então, se você não tem o Espírito Santo, você não entende o espírito da lei. Quando você lê assim, lembra-te do dia do sábado para santificar, você se pergunta, ok, como é que eu guardo o sábado? Não sei, eu só sei que eu tenho que guardar o sábado. O que a gente vai fazer então? Bom, vamos criar alguns mecanismos aqui para a gente guardar o sábado da forma correta. E aí, quando Cristo chega, ele critica, ele é um crítico pesado da forma como os fariseus guardam a lei, porque ele vai criticar, ele vai falar assim, não é lícito curar ao sábado, e ninguém pode dizer nada sobre o assunto, mas criticam ele quando ele cura no sábado. E aí ele critica os fariseus dizendo, se o filho de vocês ou o jumento de vocês caísse num poço, vocês não iam no sábado tirar ele do poço, vocês são hipócritas, porque no sábado convém fazer o bem. Mas a gente não sabe como guardar a lei se a gente não tem Cristo, porque Cristo, ele agora mostra para você como a lei é guardada. Ele reinterpreta a lei para você no meio de tantas coisas que tinham sido perdidas entre a tradição. E Cristo, ele é a chave que desvenda o como as coisas são executadas. E é por isso que a gente precisa ter o nosso referencial em Cristo. Porque quando a gente olha para situações calamitosas que acontecem no mundo, como esse caso do coronavírus, uma menina de 10 anos que foi estuprada e ela está grávida e vai abortar, como você interpreta todas as situações se não é pela lente de Cristo? Você vai usar a lente da tradição, você vai usar outras lentes que você mesmo montou, e aí você tem um problema, porque essas lentes, elas têm defeito, elas não enxergam como Cristo enxerga. E isso é extremamente complicado e perigoso. Agora, o que eu acho interessante, já indo para o final aqui da minha mensagem, é como algumas pessoas conseguem pintar Deus como se estivessem pintando o diabo. Eu acho extremamente interessante como algumas pessoas têm essa capacidade. O relato de Deus que alguns indivíduos têm é como se eu poderia usar para descrever o diabo, que causa o mal, o holocausto e todas essas coisas, e retira toda a responsabilidade humana e a responsabilidade do próprio diabo das coisas que acontecem no mundo. E aí é muito fácil. E aí eu quero dizer que tem muitas pessoas que dessa visão de Deus, elas são ateus, e eu também, dessa visão de Deus, eu sou ateu. Tem um livro do C.S. Lewis. C.S. Lewis é famoso escritor e teólogo. Interessantíssimas coisas que ele escreve, né? Um baita pensador a respeito de Deus. E ele tem um livro que ele escreve, o livro é intitulado, ele foi traduzido como Dor, em português. E ele é basicamente um livro que é um luto pela perda da sua esposa para o câncer. Ele perdeu a sua esposa para o câncer, e então ele escreve esse livro. E uma parte do livro ele diz o seguinte: o perigo de nós atribuirmos a Deus todos os infortúnios que nos são acometidos não é tanto o fato de pessoas não acreditarem mais em Deus. Não é tanto esse o problema. O problema de nós atribuirmos a Deus todo o infortúnio que acontece ao nosso redor é o fato de que pessoas passarão a acreditar nesse Deus. E nesse Deus, que não é descrito como a Bíblia descreve, mas é descrito como um monstro. Um monstro que realiza tanto o mal natural como o mal moral
para os seus próprios propósitos. E, de novo, desse Deus eu sou ateu, e eu diria até mais, essa imagem de Deus, ela é um ídolo. Porque não é assim que Cristo pinta o Pai. Não é assim que Cristo ele vai descrever quem de fato é o Pai. Mas um Pai que, apesar de todas as coisas que nós trouxemos sobre nós, ele buscou em Cristo se reconciliar com o mundo. E um último ponto que eu quero dizer agora, para a gente finalizar essa mensagem, um outro motivo pela qual eu não acredito nessa visão desses teólogos e nessa doutrina da forma como ela é exposta, é porque sim, eu quero reafirmar, Deus é soberano e ele faz o que ele quiser, mas tem coisas que na Bíblia Deus não aceita. E uma das coisas que Deus não aceita, e isso é exemplificado em Abraão, primariamente, primeiro, né, e depois em Cristo de forma primária, eu diria, é o fato de que Deus não aceita vidas humanas como sacrifício. Deus é um Deus que não aceita vidas humanas como sacrifício. Ele não aceita o holocausto como sacrifício. Ele não aceita o assassinato e a violência como sacrifício, porque essas coisas não o agradam. De fato, a única vida que Deus aceitou como sacrifício foi a vida de Cristo, que se ofereceu em nosso lugar, que se ofereceu porque quis. E eu acho isso extremamente generoso e algo que deveria mudar o nosso coração para nós entendermos a nossa própria condição. A nossa condição não é apenas, como muitas vezes retratamos, como sendo a vítima, mas nós somos aqueles que precisavam ser redimidos. E Cristo, entendendo essa realidade, ele assim o fez porque ele quis. Ele diz, a minha vida eu a dou porque eu a quero. E isso agrada o Pai. Então Deus não aceita vidas humanas como sacrifício. De fato, a única que ele aceitou foi a do seu próprio Filho, que foi entregue voluntariamente por nossa causa, em nosso lugar. E existe todo um debate a respeito do amor de Deus. E para mim isso é amor. O amor de Cristo exemplificado na cruz por nós. E um agnóstico crítico do cristianismo uma vez pegou e disse assim, mas essa questão do amor que vocês falam tanto, isso é criação do cristianismo. Os judeus, eles não pensam dessa forma, né? Isso foi o cristão que introduziu essa ideia de que Deus é amor, de que ele ama. E de fato, é interessante, o judaísmo ele não prega primariamente de que Deus o ama. A imagem, ou a pregação do judaísmo primária, em muitas vieses, é de que Deus é alguém a ser temido, primariamente temido. Mas o cristianismo ele introduz a ideia de que Deus é amor. E ele introduz a ideia de que um Deus que entre matar e morrer, ele escolhe morrer. Entre julgar e destruir, ele escolhe redimir a humanidade. E na figura de Cristo, nós temos esse amor. E eu quero que você nunca esqueça de que no meio de todas essas coisas que temos vivido, a maior providência que Deus pode ter tomado é a promessa de que um dia ele voltaria. Ele tomou todas as providências para que isso acontecesse, antecipou a realidade do reino para que vivêssemos ela de imediato, que pudéssemos ser luz, mas ele não nos deixou órfãos, não nos deixou ao acaso. Ele diz que ele volta. E quando ele volta para nos buscar, todo aquele que o aceitou, e resolver o problema do pecado de uma vez por todas, que ele não desejou. Mas se há algo que Deus deseja, é que todo o coração seja entregue a ele. E para mim, isso é amor. Eu espero que essa mensagem tenha sido clara o suficiente para entendermos que
Primeiro, Deus ele é soberano, independente de qualquer coisa, independente da nossa rebeldia e da nossa rebelião. Ele continua sendo soberano. Que a sua vontade é feita sempre, toda vez que ele quiser, ele realiza a sua vontade. E eu espero que a sua vontade ela seja impedido da nossa parte para que ela se realize em nós, para que nós possamos pedir para que Deus realize a sua vontade em nós, porque ele não faz nada sem que ele queira, e ele não quer uma vida entregue a ele por obrigação. As coisas que acontecem nesse mundo não são todas atribuídas a Deus, que isso fique muito bem claro, mas que sim, ele está no controle de todas as coisas, e é por isso que ele volta. É porque ele tem o controle sobre todas as coisas. E que essa seja a verdade que nos console. A verdade de que Cristo volta, e ele vai ressuscitar, e ele vai nos transformar, e ele vai resolver o problema do pecado, trazer a justiça que não conseguimos, o juízo que não cabe a nós. Isso é extremamente importante. E eu espero que Deus possa trabalhar no meu e no seu coração para entender qual que é de fato a sua vontade. Atrair todos nós a Cristo. Amém por isso. E eu finalizo aqui minha mensagem.